Então, o investimento ideal para sua reserva de emergência é o CDB e ele tem que ter liquidez diária. A caixinha do Nubank, ele é um RDB que só muda o C para o R, é certificado e recibo. Ele tem que ter liquidez diária, porque a caixinha do Nubank, por exemplo, você tem investimentos que são de longo prazo. Esse você não consegue tirar antes, mas existe até um macetinho para você tirar antes, só que você tem que falar com o chat, ligar, dar um trabalho danado para você tirar e você perde o dinheiro porque que estava lá investido, pode receber até menos do que você aplicou, que depende do valor de mercado. Então, o primeiro investimento para você, ideal, que é tão seguro quanto a poupança, mas que rende mais que a poupança, é o CDB de liquidez diária. Ele vai ser para sua reserva de emergência, para o seu dia a dia, para se você receber o salário, coloca lá numa caixinha isenta, por exemplo, de imposto de renda ou de OF, e depois no mês seguinte você joga para o investimento que sobrar, começa fazendo assim. O segundo investimento ideal também da sua reserva de emergência tem o Tesouro Direto. O governo tem uma plataforma de investimentos que chama Tesouro Direto. E lá tem um tesouro chamado Tesouro Selic. O que é liquidez diária? Ah, beleza. Acabei pulando o que é liquidez diária. Vamos lá. Liquidez diária. A poupança você consegue tirar dinheiro no dia que você quiser. Liquidez diária, você consegue tirar o dinheiro também na hora que você quiser, em dias úteis. Entendeu? A poupança ela tem ainda uma liquidez melhor, mas tem investimentos com liquidez melhor, que se chama liquidez imediata. Os CDBs são liquidez diária, você consegue retirar de segunda a sexta, tranquilamente. Mas existem bancos que você consegue retirar aí qualquer dia de semana, sábado, domingo, feriado. O Itaú e, se não me engano, o Santander são um desses que você consegue retirar quando você quer, porque tem liquidez imediata. O Nubank, o Mercado Pago, as caixinhas do PicPay também tem liquidez imediata. O cofrinho do Banco Inter também tem liquidez imediata, tá? Aí você tem que, por exemplo, se você vai montar a sua reserva de emergência, aí você vai usar o Tesouro Selic, o CDB e a caixinha. Por que eu falo isso? Porque o Tesouro Selic você só consegue retirar aí de segunda a sexta, até 6,5. O governo está tentando para o ano que vem colocar aí como se transformar isso em liquidez imediata. O CDB, nem todo banco tem liquidez imediata. Aí, então você pode distribuir a sua reserva de emergência num Nubank, por exemplo, no CDB do Banco Itaú, por exemplo, e no Tesouro Selic. Eu vou falar mais sobre o Tesouro Selic. Aí, se acontecer uma emergência no final de semana, tu vai usar aquele que consegue tirar no final de semana. Uma caixinha do Nubank, um CDB do Banco Itaú, um cofrinho do Banco Inter, um do Mercado Pago, e assim vai. Agora, se a emergência for durante a semana, você consegue tirar de qualquer lugar, Tesouro Selic, de CDBs, de grandes bancos, de bancos menores. Eles estão podendo tirar qualquer dia, tem um prazo para não perder os juros que aquele dinheiro está rendendo, não tem? Essa é uma boa pergunta. O prazo para você não perder os juros que o dinheiro está rendendo, na verdade, significa o seguinte: os investimentos como CDB, o Tesouro Selic, eles são tributados pelo imposto de renda e pelo IOF. Então, nos primeiros 30 dias, quando você guardar esse dinheiro, ele vai ter a tributação do IOF. IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. Então, nos primeiros 30 dias, se você for tirar lá no dia 1, a taxa é 96% do seu rendimento. Sempre do seu rendimento, tá? Se você for tirar no dia 29, vai ser 1% do seu rendimento. Se você for retirar no dia 30, vai ser zero. Do dia 30 investido em diante, IOF é zero, tá? Aí, só que esses investimentos eles são tributados também pelo imposto de renda.
Hoje, o governo está tentando mudar essa legislação, não conseguiu recentemente, provavelmente vai tentar de novo. Funciona da seguinte forma o imposto de renda. Sempre sobre o seu rendimento. De 0 a 180 dias, vai... Porque... Desculpa, dá o tamanho da naba. É 22,5%, tá? Aí isso vai diminuindo. De 181 a 360 dias é 20%. De 1 ano a 2 anos é 17,5% e acima disso é 15%. Então, acima de 2 anos, o imposto é tributado em 15%. Por que foi criado isso lá atrás? Eu acho que foi, não sei se me engano, se foi nos anos 90, na época do Fernando Henrique. Essa regressividade é uma forma de você pensar em longevidade do seu dinheiro. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, menor vai ser a tributação dele, entendeu? Aí ele vai ficar equalizado em 15%. Então, os investimentos eles são pensados sempre para o longo prazo, com exceção da reserva de emergência, mas também ela vai ser tributada. Reserva de emergência, sinceramente, você pode usar dia 30, você pode usar 2 meses depois. Não se importe com imposto de renda. É para emergência, você vai precisar, você vai sacar o rendimento lá que se dane. Vai render, vai pagar 22,5% de imposto de renda mesmo, não tem problema. Entendeu? Mas... Qual é o melhor banco? Qual banco é melhor CDB para aplicar isso? Como que você sabe qual é o melhor CDB para aplicar? Então, aí depende da saúde financeira do banco. Por exemplo, eu brinquei aqui com a Caixa Econômica, mas a Caixa Econômica ela tem um resultado de trimestral, por exemplo, de 4 bilhões de lucro. Então, é um banco seguro. O Itaú ele tem um resultado trimestral de 8, 10 bilhões, tem época que é 15. Eu não lembro direito o último número, eu sei que foi um número estratosférico do Itaú. O Banco do Brasil deu uma reduzida, mas aí também tem um resultado bilionário. Então, os bancões, Caixa Econômica, Santander, Itaú, Bradesco e falta um. Banco do Brasil, você pode ir com confiança porque é extremamente seguro, tá? Só que aí você, por exemplo, quer um rendimento melhor. Porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica que são do governo, o Banco do Brasil tem lá 98,5% do CDI. A Caixa Econômica 94%. Esses outros 3, 100% do CDI. Porque eles são bancos robustos. Eles têm segurança. Então, eles não fazem questão de pagar mais. Eles pagam simplesmente 100% do CDI. Aí você pensa o seguinte, você pode fazer a sua reserva de emergência render mais? Consegue. Por exemplo, Nubank. O Nubank, ele tem lá a caixinha dele que rende a 100% do CDI. Mas, se você, por exemplo, recebe o seu salário no Nubank, ou faz uma portabilidade para ele, ou se você depositar lá R$900 por mês, só a partir de 900. Se você depositar R$900 por mês lá na conta, o que você vai ter? Uma caixinha turbo que rende a 115% do CDI. Isso vai dar 17% ao ano. Então o rendimento já é muito melhor, você vai fazer a sua reserva de emergência render mais. Mas tem uma particularidade que o Nubank também não é bobo, ele não quer perder dinheiro. Ele quer o quê? Ele quer um casamento com você. Então ele vai te dar essa caixinha, mas ele vai te dar um teto de 5 mil. Então se você ultrapassou esse teto de valores investidos, ele vai te render 100%. Até 5 mil investidos, ele vai render 115% do CDI, que é o mais ou menos 17% aí ao ano. É uma forma de você render mais. E o Nubank, ele é seguro. Ele tem resultado aí, se você converter para reais, em torno de 2 bilhões semestral ultimamente. Acho que o último resultado dele foi 400 milhões de dólares, porque ele é um banco listado em Nova York, não aqui no Brasil. Então, assim, é um banco seguro para você investir. Aí, se você quer descobrir, por exemplo, qual banco, como é que eu sei quando é um banco seguro para investir? Tem um site chamado Banco Data. Ele pega os resultados lá trimestrais do banco e faz lá os índices lá conforme as informações dos seus resultados.
que é avalizado lá? Avaliado o índice de Basileia e o índice de imobilização. O índice de Basileia significa que a cada tantos eu tenho um percentual em caixa. Por exemplo, o Banco Central defende que seja superior a 11% esse índice de Basileia. Então, o que você precisa saber? Que aquele banco ele tem um índice superior a 11%. Ele está em índice superior a 11%, já é um primeiro índice, ok. Esse 11% para cima significa que ele tem 11% do caixa para ele honrar com os credores lá, entendeu? A cada R$100 ele tem lá R$11, que é 11%. E tem um índice de mobilização que tem que ser inferior a 50%. Imobilização é isso aqui, esse prédio a gente está, é imobilizado do RTF hoje. Então, aqui o índice do RTF aqui, vamos colocar que é 100% o índice de mobilização deles, porque a renda está aqui, né? Mas o banco é inferior a 50%. A maioria esmagadora, eu acho que não existe banco com índices inferiores a isso. Então, você consegue descobrir que o banco te dá uma segurança acima de 11 e abaixo de 50 nesses dois índices, nesse site Banco Data. Aí você fala, mas tem banco que está pagando um CDB de 130% do CDI, de 150%, está com índice de Basileia de 20%, está ótimo, está com resultado bom, vou investir nele, mas ele não tem CDB de liquidez diária que rende você só consegue pegar lá no vencimento daqui a 3 anos. Esse banco hoje existe, chama Banco Master. Estou mostrando um exemplo para vocês aqui, porque às vezes a gente tem aquela coisa da ganância de querer um rendimento tão grande que você se dá mal lá no final. O que está acontecendo com esse Banco Master? Ele começou a comprar diversos precatórios. Precatórios são dívidas do governo já perdidas na justiça e que eles precisam lá, aí eles meio que compram para ganhar o dinheiro quando esse negócio cair. E não tem data para o precatório cair. A gente não sabe quando isso vai acontecer. E o resultado dele é baseado todo nas receitas de precatórios que ele não sabe quando vai ter esse dinheiro. E esse banco, ele jogou tanto CDB no mercado que hoje ele é 50% do FGC. E o que é FGC para vocês? FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. É a segurança que o investidor tem para investir num CDB, por exemplo, mais arriscado. Só que esse FGC é um fundo privado, que os bancos dão dinheiro, tá? Para honrar com as dívidas caso algum banco venha à falência. O Banco Master, por exemplo, é um caso que ele pode vir à falência, porque ele usou tanto da ganância das pessoas de querer um rendimento melhor, que as pessoas investiram nele e as pessoas podem ficar sem uma parte do dinheiro, porque o FGC ele te garante até R$250 mil por CPF, limitado aí a R$1 milhão, ou seja, 4 bancos. Vamos fazer a conta básica aqui de matemática, ele vai te limitar a 4 bancos. Por quê? Se um banco falir, aquele teto de 250 mil que você tinha investido lá, mesmo que você não tenha 250 mil, ele vai diminuir e só vai voltar um tempo depois a subir, porque o FGC tem que honrar com essas dívidas. Então, assim, você consegue investimentos melhores na renda fixa, porém mais arriscados. Aí você tem que estar ciente que isso pode vir a acontecer como está acontecendo com muita gente, não é com pouca gente não. Tem fundos de previdência privada, não sei se de uma estatal ou se de um órgão do governo, não sei se acho que é do federal, que ele comprou, ou da prefeitura do Rio, que ele comprou esse CDB, algum problema desse que eu vi, pode perder dinheiro, entendeu? Então, assim, um banco seguro, mesmo você avaliando lá que tem um índice bom, pode ser que você tem que conhecer o relatório do banco, você tem que ver alguma entrevista de um gestor do banco para você saber o que está por trás. Porque às vezes,
a gente vê muito na internet, tem vídeo que o cara fala assim, ó, esse CDB é garantido pelo FGC, ele rende a 130% do CDI, ele está com índice de Basileia excelente, está com índice de mobilização excelente, fique tranquilo que você está garantido. Beleza. Mas aí a gente viu nos últimos 4 anos aí, pelo menos mais 5 instituições quebrarem. O Banco Master pode ser que esteja no caminho. Entendeu? Então, assim, o primeiro passo da segurança para você começar a investir é o tradicional, é o bancão. É o CDB do bancão. O segundo passo, que aí você acaba tendo que abrir uma conta numa corretora do próprio banco, pode ser, é o Tesouro Direto, que é um investimento seguro pelo governo. Esse é o segundo passo. Aí o terceiro é um pezinho na renda variável, que a gente pode até falar depois. Mas aí, a gente falou aqui de CDB de liquidez diária. O CDB de liquidez diária, ele é o quê? É um rendimento pós-fixado. Os pós-fixados, a gente só sabe dos juros que ele vai render depois. Porque lá numa parte aqui eu falei da taxa Selic, que é 15%. Se a Selic cair para 12%, como existe um boletim chamado Boletim Focus, que são vários economistas do Brasil que dão uma média aí, que eles preveem que ano que vem vai cair, eles estão colocando que vai cair para 12% ao ano. Então, o 15% hoje, ele vai cair para 12% ano que vem. Esse é um rendimento pós-fixado, tá? Aí você tem mais outros dois. Você tem um pré-fixado, que é uma taxa que você sabe no dia que você está investindo. Por exemplo, 10%, 15%, 13%. Ele vai render... Se você comprou esse investimento para vencer daqui a 10 anos, você sabe quanto que você vai receber, porque ele vai render 15% todo ano. E é sempre juros sobre juros. Então a bolinha de neve está crescendo sempre ao seu favor.